Boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez em mais um GC Online. Tem sido sempre um tempo abençoador, um tempo muito edificante, tanto para nós que estamos aqui, quanto para vocês que estão em casa. Nós sabemos da importância de participar de uma célula, de participar de um GC. Eu queria te fortalecer nessa noite. Você que lidera um GC, eu queria muito te fortalecer. Não desista, fique firme. Você que é um anfitrião, fique firme também, né? Que seja um tempo bom para você, um tempo agradável. Espero que Deus fale aos nossos corações nessa noite, nós que estamos aqui. E o que nós queremos nesse momento é poder orar pela sua vida e também por nós. Orar por cada um dos nossos GCs, orar para que Deus renove as nossas forças, para que Deus restaure o nosso vigor e para que nós possamos entender que GC não é um método, GC é muito mais do que uma metodologia, né? Nesse tempo de quarentena, você, líder de GC, faça contato com os seus discípulos, faça contato com os irmãos do seu GC, porque isso é importante. Amém? Tendo dito isso, eu quero poder orar por você, orar por nós, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós estamos aqui nessa noite, Pai. Eu, o Anderson e o Mateus, os nossos irmãos e irmãs que estão em casa. E a nossa oração é para que o Senhor se manifeste a nós, se revele a nós. Como nós falamos na semana passada, Pai, aquilo que o apóstolo Paulo disse aos irmãos de Filipe. Eu quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição. Eu quero participar dos seus sofrimentos, conformando-me com Ele na sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Nós queremos conhecê-lo, Pai. Tanto nós que estamos aqui, quanto os nossos irmãos que estão em casa. Por isso o nosso pedido hoje, nessa noite, é para que o Senhor restaure, Pai, as forças de cada líder de GC, Pai. Cada um que tem pensado, Pai, em desistir, em abrir mão do seu GC, Pai, em fechar o seu GC. Pai, mostra para esse líder, para essa líder, Pai, que GC é muito mais do que um método. GC são pessoas, ó Pai. GC é um tempo de discipulado, um tempo, Pai, de partilharmos o pão. Restaura, portanto, a força, Pai, desse líder, Pai. Renova-nos, Deus, para que possamos, ó Pai, empenhar o nosso coração em Te obedecer, Pai. Nós pedimos para que esse tempo, para que essa noite, para que esse GC Online seja um tempo precioso para nós, Pai. Eu oro, Pai, para que o Senhor alcance, Pai, esse irmão, essa irmã, essa família, Pai, por meio desse GC Online, Pai. Eu oro, Pai, para que onde chegar, Pai, esse vídeo, Pai, os irmãos que estiverem participando, ouvindo, Pai, possam ser alcançados, Pai. Eu oro, Pai, para que Teu Espírito Santo tenha liberdade, Pai, de promover libertação, promover conversões, promover, ó Pai, transformação nos corações, ó Pai, dos nossos irmãos, Pai. Que seja um tempo bom, um tempo simples, Pai. Nós estamos aqui sentados à Tua mesa, Pai. Nos dê a graça, Pai, de partilharmos do Teu pão com os nossos irmãos. Nos dê graça, Pai, para não desistirmos, Deus. Alinha, portanto, os nossos corações à Tua vontade, a fim de que, ainda que o nosso eu externo, ainda que o nosso eu se corrompa, né, esteja fragmentado, Pai, que o nosso homem interior, Pai, se renove de dia em dia, Pai. Eu oro assim, não somente por nós que estamos aqui, mas também por cada um dos nossos irmãos que estão em casa. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. É um prazer estar aqui com vocês. Talvez você chegou agora. É um prazer estar aqui com o Anderson e também com o Mateus. Bem, sem demoras, nessa noite, nós vamos ler o texto de Atos 17, do versículo 1 ao 3. E hoje nós vamos falar sobre a possibilidade ou a capacidade ou também o desafio de ver Cristo em toda a Bíblia. Esse é o convite que nós recebemos do próprio Cristo, ou do próprio Deus em Cristo, de percebermos o Filho de Deus em toda a revelação escrita. Vamos lá então, Atos 17. Atos capítulo 17, a partir do verso 1. Nós vamos falar hoje sobre ver Cristo em toda a Bíblia. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o seu costume,
Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia: este Jesus que lhes proclamo é o Cristo. Até aí, amém. Que Deus nos ajude nessa noite, em nome de Jesus. Nós temos falado aqui há algumas semanas, nós lemos Atos em alguns encontros nossos, temos falado do trabalho do apóstolo Paulo, também de Barnabé e dos demais irmãos da comunidade primitiva, na pregação do Evangelho. Na semana passada nós falamos sobre essa prisão de Paulo em Roma, escrevendo para os irmãos de Filipe. Na outra semana nós falamos da prisão de Paulo também. Bem, aqui nós lemos um texto que fala que o apóstolo Paulo chega numa cidade, chega na região de Tessalônica, e ele vai até uma sinagoga, ele vai até uma igreja da época, um lugar de ensino dos fariseus, e ali ele começa a ensinar com base nas Escrituras a respeito desse Cristo, né? E nós sabemos da necessidade que tanto os irmãos da época, quanto nós que estamos aqui hoje, temos de conhecer quem Cristo é. Então, antes de mergulhar aqui no texto, eu queria já perguntar de início para o Anderson, né, sobre essa necessidade. Se você pudesse falar para os irmãos que estão em casa sobre essa necessidade de perceber Cristo nas Escrituras, o que você poderia dizer para os irmãos que estão participando desse GC com a gente, sobre a importância de perceber Cristo nas Escrituras? Então, para aqueles que carregam essa fé cristã, é essencial perceber Cristo em toda a Escritura. Por leitura muito simples, a gente às vezes consegue só identificar Cristo ali nos evangelhos. Mas perceber Cristo além dos evangelhos, que não conta apenas a sua passagem humana aqui na Terra, encarnada, a sua forma humanizada, mas de todos os livros que revelam a Cristo, que tem ali ele sendo explanado, sendo ele ali de forma atípica, né, sendo apresentado, é muito importante para essa fé cristã, para entender como que Cristo ele foi não somente gerado para uma resposta de uma queda, mas como ele sempre existiu e como ele é suficiente em todo esse processo. Então o apóstolo Paulo, ele chega na região de Tessalônica, ele vai até uma sinagoga como era de costume dele, e a sinagoga é esse ambiente de ensinamento, é esse ambiente de discipulado dentro da fé judaica. Os irmãos estão ali, né, para poder passar essa fé de forma oral e também meditar nas escrituras, naquilo que eles têm como conteúdo escrito. E o apóstolo Paulo chega até essa sinagoga e começa então, com base na escritura, a provar para esses irmãos que o Cristo haveria de sofrer, né? Nós precisamos começar então dizendo que toda a escritura ela aponta para Jesus. Ele é o centro de toda a escritura. Talvez você pense assim, não, o centro da Escritura é essa doutrina aqui, é essa aqui, ou aquela ali. Não, o centro da Escritura é a pessoa do Cristo. E tudo que é doutrina que nós vivemos e pregamos, procede desse Cristo. Então, um dos problemas que nós temos às vezes, é que às vezes nós nos apegamos às doutrinas, nos apegamos a questões da religião, sem conhecer a ênfase ou o que vem anteriormente a isso, né? É como se eu me apegasse a uma prática religiosa sem conhecer Cristo. Por quê? Porque, como eu disse na semana passada, é o conhecimento de Cristo que traz essa elucidação, que traz esse discernimento das práticas que são benéficas ou não para nós, né? Então, é necessário que a gente, ao meditar no texto bíblico, percebamos sempre que todo o texto bíblico visa virar a nossa mente ou nos submeter a esse conhecimento de quem Cristo é, ou da responsabilidade desse Messias, desse ungido, desse aguardado pelo povo e também por nós. Não, como eu falei, dessa importância é ter esse encontro real. Toda vez que nós encontramos Cristo na Escritura, vamos ter esse encontro verdadeiro com Cristo. E a necessidade de ter esse encontro com Ele é porque nós, como ser humano, bem explicado isso pela psicologia, que nós sofremos e temos essa necessidade de ter um espelhismo. Precisamos ter sempre um espelho como referencial, algo para poder seguir e ter como base da nossa vida. E encontrar Cristo não é apenas um exercício teológico. Encontrar Cristo nas Escrituras é algo essencial para uma fé e uma vida cristã. Porque você vai
encontrar ali espelhos em todas as literaturas. E como nós encontramos diversas literaturas na Bíblia, é muito comum que algum período da nossa vida, vamos encaixar nesse tipo de literatura, identificar com o autor e como ele encontrou Cristo na sua particularidade, no seu dia a dia. E é muito importante encontrar Cristo. O apóstolo Paulo está aqui na região da Macedônia, lá em Tessalônica, dentro de uma sinagoga, dizendo para judeus, né, que Cristo está presente no Velho Testamento. Bem, é óbvio que o termo Cristo, que é grego, né, ungido, faz sentido para o judeu também, na palavra Machia, né, que é o Messias, que é ungido também. Mas quando o apóstolo Paulo está trazendo um discernimento, ele está dizendo assim para os judeus, lá de Tessalônica, dentro da sinagoga, lá no Velho Testamento, esse Jesus de quem eu vos falo está sendo mencionado. E aí nós caímos numa conversa inicial, num diálogo inicial. O Velho Testamento. Nós temos uma dificuldade de perceber Jesus no Velho Testamento. É difícil para nós, às vezes, compreender que todas as pessoas e profetas, os homens que vieram antes de Jesus, os autores da Bíblia, né, os escritores, esses homens estão impulsionando o nosso olhar para a revelação desse Cristo. Cristo está presente em cada um dos livros da Bíblia, mesmo que os nossos olhos não consigam perceber, né? Por exemplo, se nós pudéssemos começar com o livro dos inícios, que é o Gênesis, nós temos ali o proto-evangelho, quando o homem e a mulher eles pecam contra Deus, e um contra o outro também. Deus disse que enviaria o descendente que iria pisar na cabeça da serpente. Quem que é esse descendente? Esse descendente é um Messias, aguardado pelos judeus. Então, o que Paulo está fazendo ali na sinagoga é o que Mateus também faz. Ele está dizendo que esse Cristo que fora crucificado, ele é o descendente prometido por Deus para salvar a humanidade. Sobre essa dificuldade que nós temos de perceber, o Anderson, agora uma pergunta pessoal. Você já teve essa dificuldade de perceber Jesus no Velho Testamento? Claro que no Novo Testamento é óbvio, a gente vai abrir aí em Mateus, já começa com a genealogia de Jesus, né? Mas e no Velho Testamento? Às vezes, para nós que estamos lendo ou escrevendo um sermão ou partilhando uma reflexão com os irmãos, nós damos sempre preferência ao Novo Testamento, porque há uma dificuldade, ou melhor, o Velho Testamento nos desafia mais, e aí o Novo Testamento está mais mastigado. Quando você sentia, ou quando você sente dificuldade de compreender um texto do Velho Testamento, como que você faz para chegar a uma compreensão melhor? Como que você faz? Qual que é o conselho que você pode nos dar para que nós possamos compreender melhor, ver Jesus melhor naquilo que fora dito pelos profetas, por exemplo? Então, esse exercício ele é bem complicado, tanto que Paulo, já vê nessa passagem mesmo, Paulo está explicando ali na sinagoga para os judeus, sendo que para eles estava aí no primeiro século, sendo que para nós aqui no século XXI é complicado, imagina para eles que estavam aí no primeiro século, que era bem recente, né? Eles estão totalmente se desvinculando de uma religião do judaísmo e vindo para o cristianismo, né? Tendo essa conversão e tendo essa revelação do Cristo tão esperado. Eu sempre tive na minha caminhada cristã essa dificuldade. Era muito comum você encontrar Cristo no Novo Testamento, como você mesmo falou, mas no Velho Testamento encontrar Cristo em uma outra história, fazer esse exercício de saber encontrar, exige de nós uma capacidade de conhecer realmente a história de Cristo, quem é Cristo e todos os seus atributos, o que Ele fez. Eu acho que não conhecendo a figura de Cristo é difícil você achar e encontrá-lo. Então, o exercício que eu faço e hoje recomendo a fazer, é ter esse conhecimento mesmo da história de Cristo, fazer esse estudo mais aprofundado, saindo apenas de uma leitura simples, né, parcial que a gente faz no devocional, buscar mesmo procurar os seus feitos, as suas obras, e assim você vai conseguir identificar, usando essas ferramentas, para achar, principalmente ali quando nós vamos falar. Exemplo, quando vamos falar sobre Gênesis, Êxodo, segundo livro, fala sobre essa saída, né? Que saída? Do povo oprimido, do povo que precisava de uma libertação e que conta na figura de um homem essa voz de Deus para sair, para se libertar. Nós encontramos então Cristo ali na figura do Moisés, também na figura
Josué, que também tem o nome de Jesus, que vem trazendo essa libertação, ir na frente do povo. Então, é necessário ter o conhecimento de Cristo e olhar com essa lente, pôr Cristo nessa lente e procurar nas leituras do Velho Testamento, onde eu posso encontrar Cristo atuando, os seus feitos aqui. Eu confesso que quando eu tinha mais dificuldade de perceber Cristo no Velho Testamento, eu sempre fui acostumado, desde a catequese, a meditar no Novo Testamento. Então, eu comecei pelo Novo Testamento, só que o Novo Testamento, apesar de estar tudo revelado, fica um pouco incompleto se você não souber o que está revelado. Se você falar assim, mas se o Velho Testamento é mais complicado, se o Novo já está tudo revelado, então eu começo pelo Novo, então já vou... Não, só que você só vai entender aquilo que nós falamos na semana passada, a suprema revelação de Cristo, se você perceber os movimentos de Deus, desde Gênesis até a revelação do Cristo encarnado. Quando nós falamos aqui sobre a promessa de Deus enviar o Salvador da humanidade, lá em Gênesis, quando falamos de Moisés como um tipo de Cristo, Moisés é o libertador, é aquele que liberta o povo da escravidão. Ele está apontando para um Cristo que liberta o povo, que nos liberta. Quando nós olhamos para Levítico, né, que vai tratar sobre a organização do povo no aspecto da lei também, em torno dos costumes ali, está definindo ali um povo, nós olhamos para Cristo como o cumpridor de toda a lei. Né? Então, essa dificuldade que nós temos de perceber Cristo no Velho Testamento, ela tem que ser vencida com um desejo por se aprofundar numa meditação. Eu sei que talvez você que está nos ouvindo em casa, você leia a Bíblia como se você estivesse lendo um gibi, para chegar no final do ano e dizer assim, eu li a Bíblia toda, uma vez ou duas vezes. Não, a Bíblia não foi feita para ser lida. A Bíblia é um texto escrito para ser meditado. Por que meditado? Porque nós lemos pausadamente. Lemos pausadamente com a mentalidade no contexto da época, pensando no contexto de hoje, fazendo várias ligações para que o texto fique mais claro ao nosso ver, ao nosso entender. Então, existe uma preguiça da nossa parte também, às vezes, de compreender, de se aprofundar melhor nisso. E falar sobre teologia, falar sobre esse pensar Deus, pensar fé, é algo muito interessante, porque vem disso que você falou, que é fazer essa ponte entre as Escrituras, pegando também as tradições e costumes, e fazendo isso toda uma conexão com as cruzes de hoje. O que seriam as cruzes de hoje? Com as dificuldades, com as necessidades atuais. Então, fazer isso é você buscar respostas e também encontrar Cristo, não somente nas Escrituras, mas também buscar Cristo nos dia a dias e nos questionamentos diários que é nos proposto. Porque qual que é a finalidade, então, de nós fazermos todo esse estudo? É para fazer também essa aplicação no dia atual. Então, às vezes, a dificuldade que as pessoas têm de trazer respostas para dias atuais, eu vejo muito também quando não consegue fazer essa compreensão da leitura dos textos antigos. Então, é um exercício que vai fazer, eu vou encontrar Cristo, tanto no Velho Testamento, quanto também para os meus dias atuais. E aí o perigo, às vezes, de você não perceber Cristo no Velho Testamento, é que a gente pode se tornar extremamente moralista e legalista. Por quê? Porque Cristo, sendo Ele o cumprimento de toda a lei, Ele vem desde o Velho Testamento, Ele vem desde o Velho Testamento virando o nosso olhar ou apontando para a graça de Deus que se revela nele mesmo. Né? Se você não compreende Cristo ou não percebe Cristo ali, pode ser que você abrace alguns princípios da lei que não é para nós e que era para um povo específico, porque você não conseguiu compreender que aquilo lá visava apontar para Cristo aqui. Por exemplo, por que Deus deu a lei ao povo? É óbvio, Deus deu a lei ao povo para revelar ao povo a sua incapacidade de cumprir a lei. Por que Deus daria a lei ao povo para dizer para o povo assim, vocês não vão conseguir cumprir? Porque Deus visava revelar o seu Filho, único capaz de cumprir a lei. Então, tudo que vem de lei, lá do Velho Testamento, chega em Jesus, Ele cumpre tudo isso perfeitamente. E aí Ele tira essa carga de tentarmos cumprir algumas das leis, né, e coloca em nossos ombros uma graça que nos permite descansar nos méritos dele.
né? Então, olha aí, olha a importância de nós percebermos Cristo em toda a Bíblia. Porque é óbvio nós abrirmos os evangelhos, vermos o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, os demais irmãos falando de Jesus no Novo Testamento. Agora, aqui no texto, o que o apóstolo está falando para a gente, o que o texto está dizendo para a gente, na verdade, né, é que o apóstolo Paulo chega a um lugar e ele vai até uma sinagoga e começa a ensinar que Cristo é o Salvador da humanidade. É o Salvador dos ouvintes que estão ali. Quem são esses ouvintes? São judeus. E aí que entra a dificuldade. Os judeus, eles tinham uma expectativa do Messias que não coincidia com a revelação do Messias. Eles esperavam um Cristo de uma forma, e quando Cristo se revela, eles não conseguem, a mentalidade deles não conseguem fazer esse link entre o que fora dito pelos profetas com o que está sendo revelado aqui. Por isso, essa necessidade de que nós percebamos Cristo no Velho Testamento para fazer esse link que os irmãos da época, por causa da cultura, da expectativa talvez equivocada, não conseguiam fazer. É um exercício diário. Não, com certeza. E até hoje mesmo, esse costume errado, ele é aplicado nos nossos dias a dias. Dessa leitura, né? Eles esperavam muito a expectativa de um Cristo político, porque era um povo que estava cansado de ser preso, ser oprimido, sabe, ali no Velho Testamento, ele sendo levado ao cativeiro por várias vezes. Eles queriam alguém político que viesse, resolvesse aquele problema ali e solucionasse, trouxesse a solução e pronto, acabou. Mas veio um Cristo que queria fazer eles refletirem, trazendo de novo essa concepção, tanto do Velho Testamento, mostrando que o reino de Deus que viria era elevado, era acima dos nossos padrões. Quando nós vamos meditar no Sermão do Monte, em Mateus 5, a gente dá de cara com o novo Levítico, que fala assim, poxa, que padrão mega elevado, que padrão difícil de alcançar. Mas ele falou, olha, só que agora não é mais essa questão do espanto, do grande contraste. Quando está distante de mim, você pode ter acesso a isso entrando por esse reino. E esse reino se manifestou em mim. Então, tendo esse encontro com Cristo, também é esse exercício de você encarar as nossas limitações e tanto que nós não merecemos, né? Precisamos desse ato que nós não merecemos, imerecível que é a graça. Olha, quando Cristo se revela, ou melhor, quando o apóstolo Paulo está aqui revelando, dizendo para os irmãos da Macedônia, lá de Tessalônica, que Cristo, que esse Jesus que foi crucificado é o Salvador da humanidade, como é que os irmãos recebem isso? Bem, certamente uma parte dos ouvintes, eles ficam atônitos e discordam disso, porque havia uma expectativa de como Cristo deveria ser e agir, né? O Anderson falou aqui, é uma verdade. Esses homens e mulheres que aguardavam pelo Machia, pelo Messias, eles aguardavam um Cristo, sim, político. Eles tinham uma expectativa de um libertador, quase que de um governante, de alguém que fosse desembainhar sua espada e fosse libertar o povo das opressões dos impérios da época, das opressões, das situações de pobreza, né? E aí a revelação de Cristo, quando Cristo se revela, quando Cristo aparece, ele aparece, por exemplo, cumprindo uma profecia de Isaías, como servo sofredor. Não tem como, na mentalidade dos irmãos da época, quando eles percebem que Paulo está dizendo que aquele homem que foi crucificado como rei dos judeus, como um criminoso, quando eles percebem que o apóstolo Paulo está dizendo que aquele homem é o Messias, boa parte discorda, fala assim, não é possível. Como que aquele por quem nós aguardamos durante anos, né, séculos, como que ele pode simplesmente morrer numa cruz, né? E isso se deve pelo fato do entendimento desses homens e mulheres estarem turbados e escondidos, né? Eles não compreendiam muito bem, eles não tinham uma revelação plena de que esse Cristo libertaria o povo por meio do sofrimento. Na verdade, esses homens e mulheres, eles estavam muito atrelados a coisas da terra, aquilo que é material. Quando Deus fala assim, vou enviar um libertador, eles pensam que esse libertador haveria de ser alguém que fizesse tal coisa para uma cidade específica, quando na verdade Deus está dizendo, como disse para Adão, no dia em que você comer, você vai morrer. Adão morreu fisicamente ali? Não, morreu espiritualmente.
Quando esse Cristo se revela, ele revela como o Salvador, como aquele que alimenta o pobre, não somente alimenta o pobre como um governante pode alimentar, mas alimenta o pobre, aquele que tem uma alma pobre, de salvação. Faz-se necessário que você que está em casa, como nós que estamos aqui, consigamos fazer esse link de perceber Jesus no Velho Testamento, porque todo o Velho Testamento está apontando para Jesus. O Velho Testamento é como se fosse caminhar em um lugar em meio à neblina. A gente não sabe muito bem, a gente não conhece muito bem. Já o Novo Testamento está tudo latente aos nossos olhos. Nós temos que voltar na meditação do Velho Testamento e perceber as manifestações de Cristo, ou tudo que aponta para esse Cristo, a fim de que, quando nós chegarmos no Novo Testamento de novo, nós consigamos glorificar. Percebo que muitas vezes é normal que a gente menospreze a obra de Jesus, porque toda a ênfase do Novo Testamento, ou melhor, todo o Novo Testamento, ele só é grande e só é belo a partir do Velho. Nós lemos no Velho Testamento tudo aquilo que vem acontecendo, Deus prometendo, libertando, o povo sendo oprimido, Deus enviando o libertador. Nós vemos tudo isso acontecendo para que chegue no Novo Testamento, Deus revele a salvação por meio do seu Filho. Então nós não precisamos do Velho Testamento, nós precisamos de mais, porque é o Velho Testamento que nos faz olhar para Deus com esse olhar de, meu Deus, como que Deus é maravilhoso desde sempre. Ele vem arquitetando um plano, ele vem projetando um caminho, a fim de que quando o seu Filho se manifestasse, nós pudéssemos ver plenamente. Eu disse que tem um público aqui que não vai aceitar muito bem, porque as expectativas desse público não é nenhum Cristo que vai morrer e sofrer. Mas também tem ali no meio, Mateus, um público que entende, ou que conseguiu perceber por meio do auxílio de Paulo, conseguiu perceber que, sim, nele se cumprem todas as profecias, né? No Velho Testamento são inúmeras profecias, todas as profecias do Velho Testamento, que são referentes a Cristo, se cumprem nele. Quando Deus diz que vai enviar, Cristo é o enviado. Quando Deus diz que vai libertar, Cristo é o libertador. E nós precisamos olhar então o Velho Testamento e pensar assim, meu Deus, eu quero saber como que vai ser isso um pouco mais à frente, conseguir perceber isso tudo. Então tem um público também que conseguiu perceber, que conseguiu entender essa facilitação do apóstolo Paulo. Queria que você falasse um pouco, Anderson, para nós, sobre você que está em casa, enquanto facilitador, né? Por exemplo, nós temos, pensa como um discipulador de G6 infantis, né? Como fazer uma criança perceber que lá no Velho Testamento, Deus já está apontando para Jesus, né? Como que nós devemos fazer para que alguém que acha assim, os argumentos são sempre os mesmos, o Velho Testamento é muito difícil, eu leio, não entendo nada, eu leio Gênesis, não gosto, muito genealogia, isso. Como nós podemos fazer para não só despertar o interesse, mas ajudar os irmãos a perceberem esse trabalhar de Deus, ou como perceberem Cristo sendo manifesto desde a criação do universo, desde sempre, né? Porque se João disse a verdade, se o apóstolo João, quando fala que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, quer dizer que antes do Gênesis, Cristo já existia, né? Como perceber Cristo, então, nessa caminhada pela meditação do Velho Testamento? Então, é um exercício muito, não pode dizer complicado, mas ele é muito prazeroso para a gente, porque ele dá essa base de fundo da nossa fé. Vamos falar sempre que o Velho Testamento ele é essa sombra do que viria. Então, o que está no Velho Testamento é uma coisa que está ali na sombra. Você olha para a sombra, você pode imaginar o que pode estar acontecendo ali, o que pode ser, sua imaginação ela pode ter essa abertura, mas acaba que nós ainda ficamos com dúvida do que está sendo revelado. Então, no Velho Testamento, a gente começa a construir, é a base. E no Novo Testamento, ele vem revelando realmente o que acontece. E é tão necessário você ler o Velho Testamento, porque quando você vai ler o Novo, você tem uma compreensão mais ampla. Vamos pegar, por exemplo, um livro que está ali naqueles campos ali dos livros de sabedoria, o livro de Eclesiastes, que é um livro que, para alguns estudiosos, é o livro mais pessimista da Bíblia. É o livro onde que tem ali o interior do seu autor,
possivelmente Salomão, que está ali expondo o seu interior. Ele faz uma viagem interna e ele expõe o que ele sente. Ao contemplar a vida, ele vai encontrar com tédio, ele vai encontrar com injustiça, ele vai encontrar com tantas coisas que ele fala assim, nossa, a vida se resume em vaidade, em uma coisa fútil, em futilidade. E diante desse cenário do atual, da vida, ele chegou a essa conclusão, a vida não tem sentido. E fica uma grande interrogação. E muitas pessoas que faziam esse tipo de literatura no Oriente Médio, quando eles chegavam ao final dessas conclusões, dessas viagens internas, eles chegavam à conclusão que a morte era a melhor solução. E muitos desses autores suicidavam ao final desse ato de escrever esse tipo de literatura. E muitos encaravam até mesmo a morte como esse grande vilão. Mas já no Novo Testamento, Paulo, por meio da revelação que teve de Cristo, principalmente nessa carta, que ele vai falar depois que vão mandar aos Tessalônicas, ele vai falar sobre a ressurreição, que a morte não é mais o fim, que em Cristo a morte não é mais o nosso vilão, porque a morte ela é vencida por Cristo. Um desses vilões que é a morte, ela é vencida por meio da ressurreição. Então, é sempre fazer essa conexão do novo com o velho. O que o velho está apontando? Talvez você não tenha umas respostas mais concretas, no novo você vai encontrar luz, vai encontrar algo mais nítido, né? Talvez você encontre uma sombra, criou dúvidas, é muito comum e é necessário, porque a revelação de Deus ela é muito progressiva, ela vem aos poucos, é no caminhar que nós vamos conhecendo a Deus. E não é diferente nos livros históricos, no Velho Testamento, que vem apontando para quem? E o Novo Testamento já traz essa revelação de quem estava sendo apontado desde o começo. Isso é algo bem dinâmico, é algo bem prazeroso. O apóstolo Paulo vai dizer isso, vai falar assim que aprove ao Pai que tudo apontasse para Jesus, tudo apontasse. Né? Não somente que o céu e a terra, as nossas vidas apontassem para Jesus, como também a própria Escritura. Eu tenho uma pergunta para você que está em casa, você consegue perceber Jesus no Velho Testamento? São 39 livros, e às vezes a gente trata com um pouco de desdém por não entender, por não conhecer. Um dos exercícios que você talvez precise fazer ao meditar no Velho Testamento é entender que tem aspectos do Velho Testamento que é extremamente dirigidos a um povo específico. Você precisa ter isso em mente, que o quê? Que tem alguns aspectos ali que não é para todos, é para um povo, para um público, com a finalidade de diferenciar. Por exemplo, quando nós lemos Levítico, a gente vai ver ali Deus liberando ou ordenando várias leis para a organização e diferenciação de um povo, é nada mais, nada menos para que todos os outros povos pudessem ser diferentes desse povo e para que todos os outros povos pudessem olhar para esse povo, porque desse povo diferente nas suas práticas iria surgir o centro de tudo, que é o Salvador da humanidade. Né? Nós às vezes tratamos o Velho Testamento com esse desdém, porque nos falta essa disposição e essa prática diária de meditar, de estudar, de compreender, de perceber o que é para nós enquanto igreja, o que era para um povo, para um público específico. Por exemplo, hoje não há uma lei para nós acerca da circuncisão. Então, quando a gente for ler isso no Velho Testamento, a gente tem que entender que isso aqui era para um público específico, né? O Velho Testamento, Anderson, ele nos desafia a ter esse senso de discernimento. E também nos convida a viver essa unidade. Por muitas vezes, sozinho, lendo o Velho Testamento, eu via como um grande embaraço. Mas, por meio do discipulado, que é o nosso modelo de célula também, é onde que muitas dúvidas foram retiradas, muitas dicas foram dadas de leituras complementares. O que eu gosto de dizer, o evangelho ele é simples, o evangelho ele é entendido por todos. Uma criança entende que nós estávamos numa condição de caídos e que veio Cristo e que resolveu esse problema, nos salvou de nós mesmos, nos salvou da perdição eterna. O evangelho ele é simples, todo consegue compreender, do menor ao maior. Mas o estudar a Bíblia ele não é tão simples assim. Estamos falando de uma biblioteca de vários livros e também falando de várias literaturas. Por exemplo, eu não posso ler, como eu vou ler o Novo Testamento, algumas cartas que são pastorais, cartas de ensinamentos, alguns relatos, igual o Evangelhos. Não posso ler igual eu leio os Salmos, que é um livro totalmente poético, que é uma poesia. Então, os livros complementares, e onde que eu vou pegar dicas com líderes de célula, o discipulado, caminhar junto, a comunidade de fé, para pensar a fé junto, ele é muito importante nessa caminhada. Inclusive, é tão importante ter esse discernimento na meditação bíblica, é que apesar por exemplo, a Torá está ali, os profetas, os livros poéticos, são momentos diferentes, e em cada um desses momentos é um tipo de cultura.
né? Então, por exemplo, é muito aceitável que na época de Davi, em um dos seus salmos, ele diga que quem dera matasses alguém. Mas um pouco mais à frente, isso não é mais normal. Por quê? Porque já mudou a cultura. Ou o que se esperava é que a mentalidade do povo fosse mudando, entendeu? Nós temos que ter esse cuidado. Por exemplo, eu quero te ajudar aqui, talvez, a entender como que é na prática essa percepção. Eu separei aqui alguns capítulos do livro de Isaías. O livro de Isaías tem 66 capítulos e a gente chama de mini-bíblia, porque é um livro completamente messiânico. Olha só, Isaías 40 fala sobre esse consolo para o povo de Deus que virá. Isaías 41 fala sobre esse ajudador de Israel. Isaías 42 fala sobre esse tal servo sofredor. Isaías 43 fala sobre o único Salvador de Israel. Isaías 44 fala sobre Israel, o escolhido do Senhor. E aí vai falando, até que chega num texto que eu sei que você conhece, que é o Isaías 53, que vai falar sobre o sofrimento desse escolhido, né? Quando nós falamos assim, que ele levou sobre si as nossas dores, isso é um texto messiânico. Lá no Velho Testamento, é um texto que está nitidamente apontando para Jesus. Está nitidamente apontando para a revelação desse Cristo. Nós temos que fazer, então, esse exercício, como o apóstolo Paulo está aqui fazendo com os irmãos. Ele abre a Torá e ele começa a revelar Cristo somente nela. É muito importante que nós nos apeguemos à palavra como fonte primária de revelação. É muito importante, né? Se a gente quer, de fato, revelar, apresentar Jesus, está aqui. Primeiramente, está aqui, ao meu ver. Nós abrimos isso aqui e começamos a meditar, a conversar com os irmãos por aquilo que está escrito aqui. E depois, vem outros tipos de experiências e de outras formas de conhecimento de Cristo, que é muito importante. Concorda, Anderson? Não, sim. E principalmente encontrar Cristo em cada dessas leituras vai nos fazer cada vez mais cristãos, porque o nome cristão significa pequenos cristos. Então eu vou imitar os seus passos. E imitando os seus passos, como fazer isso? É por meio do conhecimento dele. E contemplando em cada leitura, é a cada dia retirando um pouco mais de aprendizado. Nós vemos ele sendo rejeitado ali pelos judeus. Vemos hoje alguns cristãos que, por não contemplarem, não ter esse encontro com ele nas suas leituras, têm repetido práticas que não apontam para Cristo. No cenário atual como hoje, onde nós somos convidados a cada vez mais a acumular riquezas, a buscar ser a melhor versão de nós, ter essa leitura de Isaías, do servo sofredor, do servo que cedeu, daquele que era humilhado, vai nos fazer questionar muitas coisas do que nós estamos aprendidos, sugados sobre Cristo. E é engraçado porque tudo que o apóstolo Paulo está falando para os irmãos em suas cartas, apóstolo Pedro, Tiago, os demais irmãos, João, não é nada de novo. Por exemplo, quando o apóstolo Paulo fala aos irmãos de Filipe, né? De sorte que haja em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que subsistindo em forma de Deus, não usurpou-se igual a Deus, mas humilhou-se até... Quando ele fala isso aqui, lá em Isaías, quando o profeta fala sobre o servo sofredor, já foi dito. Então é importante que nós nos atentemos na meditação do Velho Testamento. É a maior parte da Bíblia, da nossa Bíblia. São 39 livros que não estão aqui para enfeite. E você pode falar assim, mas eu gosto mais do Novo Testamento. É óbvio, é claro que é mais fácil, está mais mastigado. Mas o que nos faz, talvez, cristãos maduros, que têm esse discernimento, é compreender o Velho, que também se compreende a partir do Novo. Nós precisamos voltar o nosso olhar para o Velho Testamento, porque ele é quem vai nos lançar, como um trampolim, vai nos lançar nessa plena revelação que nós temos a partir de Paulo, dos evangelistas e dos demais apóstolos. O que eu queria te convidar a fazer? O que eu queria te convidar a fazer nessa semana? Eu queria te convidar a perceber Jesus no Velho Testamento. A perceber, né? Tem algumas referências cruzadas na Bíblia e é muito fácil, né? Tem alguns textos, principalmente em Mateus. O evangelista Mateus, o desejo dele é provar para os seus ouvintes que Jesus era o Messias prometido por Deus. Para isso, Anderson, ele vai citar mais de 60 vezes o Velho Testamento. O apóstolo Paulo aqui, em Tessalônica, ele está citando o Velho Testamento para dizer, olhem,
esse Jesus de quem eu vos tenho dito, ele é o cumprimento de todas as profecias. Ele é o enviado de Deus, ele é aquele que viria para nos resgatar. Você que está em casa, faça esse exercício de meditar no Velho Testamento e perceber o Senhor trabalhando desde ali. Nós gostamos de separar às vezes, nós gostamos de ser metódicos. Aqui Deus é gracioso, aqui não. Deus é gracioso desde sempre. E você talvez só vai compreender essa graça de Deus que está muito antes do Gênesis, se você tiver se você olhar com mais afinco para o Velho Testamento. Eu quero poder orar por você em nome de Jesus. Aí na sua casa, por favor, feche os seus olhos. Pai, nós queremos ver-te em tudo. Ver o Senhor, Pai, no Velho Testamento. Ver o Senhor a partir da ótica de Isaías. Ver o Senhor nas palavras de Davi. Queremos ver o senhorio de Jesus nas palavras de Josué. Queremos ver o Senhor, queremos ver o teu poder quando o mar se abre ali. Queremos ver que esse descendente capaz de pisar na cabeça da serpente é o nosso Cristo. Queremos ver Jesus nos lugares mais improváveis do texto bíblico. E queremos glorificar Jesus pelos feitos dele. Porque é o Velho Testamento que nos revela a nossa incapacidade de nos achegarmos até Deus. É o Velho Testamento que diz para nós que nós fomos longe demais. É o Velho Testamento que diz para nós que nós não vamos conseguir sozinho por meio da lei. É o Velho Testamento que diz para nós, que sopra no nosso ouvido a esperança de que viria alguém capaz de cumprir toda a lei, por meio do qual nós que estamos aqui, como também os judeus daquela época, seriam libertos para a glória de Deus, em nome de Jesus, amém. Que você tenha uma ótima semana, que Deus possa estar contigo, que ao meditar no texto bíblico você consiga perceber, mantenha o seu coração simples, em nome de Jesus. Até semana que vem.